Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal a questão onde investir no pós-pandemia. Eu sou a Natália, assessora de investimentos da Avel. Hoje, esse evento ele é 100% online e gratuito, tá? A gente tem uma proposta de apontar um melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios que são impostos pela pandemia do novo coronavírus. Também, a promessa do evento é auxiliar todos vocês com a melhor orientação, dando o cenário exposto, e para isso nós juntamos alguns especialistas de diversas áreas que vão nos auxiliar nessa missão. Esse é um evento organizado pelo Gui Invest, primeira plataforma digital para investimentos em ações do Brasil, e pela Avel Investimentos, o maior escritório digital da XP Investimentos. Quero aproveitar para agradecer também a presença de todos vocês aqui na nossa palestra e também reconhecer cada um de vocês por terem esse comprometimento e comparecerem na data e horário marcado. E o fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria. Você é uma pessoa que quer mais da vida e deu o primeiro passo também, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos dos investimentos. Por isso, nós vamos dar o nosso melhor para fazer valer cada minuto do seu tempo. A palestra de hoje, nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Então, o que são os fundos, quais os tipos, quais os principais pontos de atenção que a gente tem que ter na hora de escolher um fundo de investimento também. E quem nós convidamos na palestra de hoje para tratar desse tema é o Rodrigo Jungs, um dos nossos assessores aqui do escritório. Passo a palavra aí para o Rodrigo se apresentar um pouquinho. Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco mais sobre o mercado financeiro e também sobre o que são fundos de investimentos, né? Então, a ideia principal é falar um pouco mais o que são fundos, quais são os principais tipos que existem hoje e também quais são os principais pontos de atenção que a gente deve ter na hora de escolher um fundo ou de escolher uma estratégia onde invista em vários fundos, né? Então, antes de falar um pouco sobre o mercado, sobre os fundos em si, eu queria contar um pouco mais sobre quem é o Rodrigo, né, que está aqui falando para vocês. Eu já invisto no mercado financeiro há mais ou menos uns 10 anos. Comecei com a maioria das pessoas investindo pela poupança, né, não tinha muita parte de entender como é que funcionava o mercado, era muito novo também. E conforme eu fui me aperfeiçoando um pouco mais, estudando, eu comecei a migrar um pouco mais para tesouro, CDB, até entrar na parte realmente de renda variável, né. Trabalhei bastante tempo em banco e também fiz um MBA em Finanças, Investimentos e Banking, realmente para me aperfeiçoar um pouquinho mais no mercado e depois realmente ingressar de vez aqui na XP Investimentos. E eu sempre gosto de comentar alguns casos assim, de sucesso ou realmente onde eu pude ajudar uma pessoa na sua estratégia de investimentos. Teve um caso recentemente, assim, acho que fazem uns 6 meses, atendi um cliente onde ele tinha na carteira dele aproximadamente 50 fundos de investimentos e realmente boa parte deles eram bons fundos, porém estava muito pulverizado, né? O que significa isso? Tinham muitos fundos para uma carteira e muitos fundos faziam a mesma estratégia. Então ele estava pagando a mesma taxa de administração para um fundo que faria a mesma coisa do que os demais que tinham na carteira. Então a gente pegou e fez uma limpa bem geral para consolidar um pouco mais a carteira e realmente ele conseguir acompanhar de uma maneira mais efetiva a carteira. E esse é o principal papel do assessor de investimentos, né? Tentar apoiar um pouco mais o cliente na sua estratégia de investimentos e também ajudar a escolher quais são os melhores fundos e quais que fazem mais sentido à carteira de um cliente. Às vezes a gente pode ter um excelente fundo de investimentos que não faz sentido para a carteira de determinada pessoa, né? Então é muito importante entender os riscos, qual é a estratégia de gestão daquele fundo também. Então, para iniciar essa palestra, eu queria falar um pouco mais o que são fundos, né? A principal diferença hoje entre fundos e ações ou tesouro direto é que você compra cotas de um fundo, né? E o fundo ele vai comprar os ativos diretamente. É um mecanismo assim para reunir dinheiro de diversas pessoas, como se fosse um condomínio, e que será gerido por um gestor certificado e vinculado a uma asset de investimentos, né? Cada fundo possui o seu regulamento, onde são definidas as estratégias e as regras de aplicação do fundo. E também, claro, as regras para cotistas, como prazos, valores mínimos para aplicação e períodos para resgate. Os fundos eles podem investir em diferentes tipos de produtos do mercado financeiro,
Sendo assim, podem cobrar taxa de administração, taxa de performance, taxa de entrada e taxa de saída. Isso geralmente é uma peculiaridade de cada fundo e de cada estratégia do gestor. Dentro de um fundo, todos os cotistas terão sempre a mesma rentabilidade. É claro, né? Desde que eles entrem na mesma data. Por exemplo, se a Natália entrou em um fundo no mês passado e eu entrei nesse mês, é claro que as nossas rentabilidades vão ser diferentes porque a gente entrou em períodos diferentes. Mas se eu e a Natália entrarmos no mesmo mês, no mesmo dia, no mesmo fundo de investimento, a nossa rentabilidade vai ser exatamente igual. Então, se a Natália entrar com R$500 mil e eu com R$50 mil, o que vai diferenciar realmente é o volume que a gente vai ter de lucro ou de prejuízo de acordo com o momento que a gente solicitar o resgate. Então, uma coisa bem importante também de saber é que o número de cotas que você compra só muda quando você aplica, resgata ou quando ocorre o come cotas, que é o que a gente vai explicar um pouquinho melhor depois o que seria esse come cotas, né? No caso, o que varia sempre é o valor da cota, a quantidade fica estática ao longo dos dias. Então, um ponto muito importante que a gente sempre tem que avaliar é o papel do gestor no fundo. Qual é o impacto que ele vai ter nos nossos investimentos e como escolher um gestor que faça sentido para o nosso perfil de investidor dentro da nossa carteira de investimentos, né? Quem é o gestor? Então, o gestor é o responsável por cuidar da rentabilidade e controlar os riscos da carteira, né? De acordo com o benchmark do fundo. Cada fundo pode ter um benchmark específico. Pode ser o próprio administrador, né, o gestor no caso, ou também o fundo ele pode contratar uma pessoa, ou seja, terceirizar esse serviço dentro da administradora. Então, existem muitos casos onde o gestor do fundo é o próprio administrador e muitos casos também onde eles contratam uma pessoa que eles entendem que tem uma boa visão de mercado para aquele fundo especificamente. Então, o gestor hoje do fundo, ele é credenciado pela CVM e acompanha diariamente os recursos do fundo, cenário econômico e também o cenário político, e sempre respeitando, claro, a política do fundo de investimento. A política vocês podem entender um pouco mais através da lâmina do próprio fundo, né? Quanto ao investimento em um fundo, a ideia principal é sempre terceirizar a gestão para alguém que tome as decisões baseadas no risco e tipo de investimento que você deseja aplicar, né? Então, a principal diferença hoje é realmente, se vocês forem comprar tesouro direto, ações ou CDBs, a decisão que vai estar tomando é você mesmo. Num fundo, você vai escolher a estratégia do fundo, vai dar uma pesquisada, entender um pouquinho mais sobre ele, para realmente terceirizar essa decisão dos investimentos. E um ponto principal, assim, que muita gente pergunta, quais são os tipos de fundos que existem hoje na plataforma da XP ou dos bancos ou de outras corretoras? Existem vários tipos de fundos de investimentos, né? Mas é claro, existem os principais também mercados de atuação. Quais são eles, né? Então, a gente pode atuar num fundo que invista em juros Brasil, em juros internacional, em ações Brasil, em ações internacionais. Também existem fundos que atuam na área de moedas, né? Então, dólar, euro e outras moedas das mais diversas que vocês podem imaginar. Existem fundos também que atuam no setor imobiliário, podendo ser setor nacional ou também internacional. Existem fundos também que atuam na parte de commodities, crédito soberano, crédito de high grade, crédito de high yield. Então, existem vários tipos de fundos de investimentos, até crédito internacional ou outros mercados globais que a gente vai ver mais adiante. Então, os principais hoje que a gente tem no mercado, os mais tradicionais, que a gente está mais acostumado a ver, são os fundos de renda fixa, os fundos multimercado e também os fundos de ações e fundos cambiais. Falando um pouco mais sobre os fundos de renda fixa, né? Então, o que são fundos de renda fixa? São fundos que geralmente têm como benchmark o CDI. Então, a rentabilidade dele vai ser baseada na taxa Selic ou no CDI. Então, isso pode ser taxa Selic de curto ou de longo prazo. E também existem fundos que vão investir em ativos atrelados à inflação ou ativos pré-fixados, né? O investimento mais tradicional de fundos de renda fixa são os fundos referenciados ao DI. São fundos pós-fixados, que eles vão buscar acompanhar a rentabilidade do CDI, podendo ter liquidez diária de 10 dias, de 30 dias ou até 365 dias, dependendo da estratégia do fundo. Sendo assim, a oscilação do fundo e o risco do fundo
geralmente é a mais baixa dentro dos fundos que a gente tem dentro do... Opa. Então, a oscilação do fundo e o risco do fundo geralmente é a mais baixa dentro dos fundos que a gente tem hoje nas modalidades de renda fixa, renda variável e multimercado. Então, também existem os fundos de inflação, né, que vão investir geralmente em ativos atrelados ao IPCA, né, vão buscar ativos atrelados a IPCA+, ou seja, se a inflação no período for de 5, eles vão buscar ativos que vão entregar IPCA ou inflação 5 mais 2. Então, são ativos que vão ter uma gestão mais ativa, buscar superar esse benchmark que é o IPCA. Então, a estratégia principal desses fundos é buscar ganhos acima da inflação no período, tendo também uma oscilação um pouco maior do que fundos DI geralmente tem uma característica mais voltada para uma reserva de liquidez ou de oportunidade, onde a gente não vai ter muita oscilação. Já nos fundos de inflação, a gente realmente vai buscar algo mais para longo prazo, para realmente ter um ganho acima da inflação. Se a inflação no período for abaixo da expectativa, é provável que esse fundo ele tenha oscilações, ou seja, pode marcar negativo na plataforma. E também temos os fundos pré-fixados, né, que vão buscar no mercado ativos pré-fixados, seja através de CDBs ou até mesmo do Tesouro. Esses fundos também, de acordo com a marcação a mercado, a marcação dos juros futuros, podem ter oscilações negativas aí no curto prazo. Então é muito importante, quando a gente for escolher fundos de renda fixa para reserva de liquidez, de oportunidade, de emergência, é importante que a gente escolha fundos atrelados ao DI, fundos pós-fixados. Quando a gente quer ter ganhos atrelados à inflação ou buscar títulos pré-fixados, é mais interessante a gente buscar esses tipos de fundos de investimentos que eu comentei anteriormente. Então, é muito importante também olhar sempre os valores mínimos, prazos para resgates, as taxas, o benchmark daquele fundo, e a rentabilidade também vai poder variar de acordo com cada histórico de cada gestora. Todas essas informações, geralmente, vocês podem encontrar na plataforma que vocês vão estar investindo, que eu espero que seja através da XP, mas também podem encontrar através da lâmina de cada fundo, e assim pode comparar com outros fundos de investimentos. O segundo tipo de fundo de investimentos, que é um fundo que vem tendo muitos debates aí recentemente, após a redução da taxa Selic, são os fundos multimercados. O que seriam fundos multimercados, Rodrigo? Bom, são fundos que possuem tanto ativos de renda fixa quanto ativos de renda variável na carteira. Esses fundos multimercados, eles podem investir em renda fixa, em ações, em moedas, em derivativos, investimentos no exterior. A volatilidade, o percentual em cada segmento varia muito de acordo com a política e a estratégia de cada fundo, né? Podendo ser um fundo de baixo risco, baixa volatilidade, como também um fundo de alto risco e alta volatilidade. Isso é definido sempre na estratégia do fundo. Isso é um ponto muito importante na hora que vocês forem dar uma olhada melhor em fundos multimercado. Por que eu falo isso? Muitas vezes vocês vão estar fazendo algum filtro na plataforma sobre fundos multimercado. E vocês vão verificar que teve algum fundo multimercado que cresceu 30% no ano e um outro que cresceu 5%. Bom, por que esse cresceu bem mais? Bom, esse deve ter uma carteira muito mais pesada na parte de ações e o outro deve ter uma carteira bem mais focada na renda fixa. Então é importante sempre olhar a volatilidade e a estratégia de cada fundo, né? Então, com esse percentual definido pelo gestor, ele tem mais liberdade para trabalhar conforme o cenário econômico, financeiro e político de cada país. Geralmente, o fundo ele vai ter um gestor que domine mais aquela parte que é a estratégia específica do fundo, né? Então, até dentro de fundos multimercado, né, existem várias estratégias que podem ser adotadas. Pode ter o fundo que investe numa estratégia mais macro, que seria vários tipos de ativos baseados muito no cenário econômico, macroeconômico, né, de médio e de longo prazo. Então, geralmente vai ter um gestor focado nessa estratégia. Existem fundos multimercados de trading. O que seria isso? São fundos que eles vão aproveitar oportunidades nos preços dos ativos, mais visando o curto prazo. Pode ser no mercado de ações ou pode ser até mesmo em juros e moedas. Então vai ter um gestor específico que ele busca realmente mais estratégias para curto prazo. Aproveitar em uma queda da taxa de juros ou alguma ação muito descontada, ele vai ter uma manobra que ele consegue executar de maneira mais rápida usando essa estratégia, né?
Todos esses tipos de estratégias são definidas na lâmina e no prospecto do fundo, né? Então é importante dar uma avaliada nisso também. Existem ainda fundos multimercado que são long short. O que seria isso, Rodrigo? Bom, são fundos que investem em ações com partes compradas e outras vendidas. Rodrigo, ainda não entendi. O que seriam partes compradas e partes vendidas? Partes compradas seriam quando o fundo acredita na alta de uma ação. Então ele vai comprar lá Via Varejo, Magazine, Localiza, e ele vai estar comprando acreditando na alta dessas ações. E a parte vendida seria se o fundo visualiza que o setor bancário tem uma perspectiva negativa para o médio ou curto prazo. Então ele vai entrar vendido, ele vai apostar na queda dessas ações. Então ele vai ter uma parte comprada em algumas ações e uma parte vendida. Por isso long e short. Então esse realmente é uma estratégia um pouco diferente e vai de acordo com a visão do gestor do fundo. Existe ainda uma estratégia que é a de long only, né, que seriam fundos que compram ações para mantê-la na carteira e não tem essa parte vendida na carteira. E ainda uma outra estratégia poderia ser a estratégia de juros e moedas. O que seria isso? Seria investir em moedas, né, acreditando na alta ou na baixa da moeda de algum país. Né? Quem acompanha o mercado aí há mais de 1 ano, 3 anos, pode ver que o dólar vem numa crescente bem forte nos últimos anos. Então, fundos que apostaram nessa estratégia de moedas acabaram se beneficiando muito. Da mesma maneira que fundos que apostaram numa alta dos juros no Brasil podem ter se prejudicado. Então, esses fundos é muito importante vocês avaliarem também qual é o viés que vocês acreditam. Se vocês acreditam numa alta taxa de juros, talvez seja interessante ter na carteira algum fundo que vai apostar nessa estratégia. É muito importante falar que esses fundos que têm estratégia de juros e moedas, eles não podem investir em ações, porque é um regulamento específico dessa classificação de fundos. Como eu comentei na parte de fundos de renda fixa, valores mínimos, prazos e benchmark é muito importante sempre estar atento a esses pontos na estratégia. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os fundos de ações, né, que são os fundos que a maioria das pessoas quer entender um pouquinho mais, qual é a diferença de investir em fundos de ações ou ações, mas eu queria explicar um pouco mais da parte técnica, uma parte mais global para vocês entenderem qual é a funcionalidade de um fundo de ações e como ele pode facilitar uma carteira de investimentos. Fundos de ações são fundos que investem diretamente em ações. Eles têm uma obrigação de investir no mínimo 67% dos recursos dos cotistas, é claro, em ações diretamente, podendo ser em ações, em cota de outros fundos de ações ou também nas BDRs, que são lastros de ações americanas. Eles podem investir 60% dos recursos dos cotistas em ações, em cotas de outros fundos ou nas próprias BDRs, que são lastros americanos negociados aqui na Bolsa Brasileira. A volatilidade dos fundos de ações ela é o maior de todos os tipos que a gente mencionou. Né? Por que é a maior? Porque vai estar investindo no mercado acionário, que é onde a gente tem maior volatilidade. Num período de estresse econômico, a gente pode ver um fundo de ação cair 20%, 30%, 40% ou até 50%. Então é importante a gente sempre saber o grau de risco que a gente vai estar se expondo ao investir em um fundo de ações. É claro, por um outro lado também, tendo uma visão de médio e longo prazo, é bem provável que seja o tipo de investimento que vai entregar o maior retorno. A gente tem fundos que entregam 200%, 300% num período de 3 a 5 anos. Então, é uma estratégia realmente com mais risco, mas também com maior potencial de retorno. Um ponto que eu gosto de trazer também, qual é o benchmark para fundos de ações? Né? É sempre Bovespa, né? Podendo ter um fundo com uma gestão passiva ou um fundo com uma gestão ativa. Mas, Rodrigo, qual é a diferença de uma gestão passiva para uma gestão ativa? Né? Uma gestão passiva nada mais é do que seguir o benchmark, que seria o Bovespa. Então, um fundo que ele vai estar buscando seguir, ter o resultado dele atrelado muito ao resultado do Bovespa. Se o Bovespa subir no ano 10%, a tendência é que o fundo suba 9% ou 11%, ou até mesmo os 10%. Ele não pode fugir muito disso, porque o benchmark dele realmente é isso. Agora, é um fundo de gestão ativa. É um fundo que ele vai ter uma estratégia de buscar superar o Bovespa. Então, o que ele faz? Se o Bovespa subir 5% no ano, o objetivo do fundo é subir 10%, 15%, é superar sempre esse benchmark. É claro, né, também, como ele vai ter uma estratégia mais agressiva, pode ser
que no ano que o Bovespa subir 5, ele caia 1%, mas a estratégia realmente dele é mais focada em superar. E, Rodrigo, quais são os tipos de fundos de ações que existem? Bom, além do long short, do long only, que eu comentei anteriormente, que existe na classificação também dos fundos multimercado, os fundos de ações eles têm alguns tipos mais específicos, que seriam eles. Primeiro, fundos de ações voltado para dividendos. O que seria isso? Seria um fundo que busca investir em ações de empresas com histórico mais consistente na distribuição de dividendos. É claro, ele vai buscar lá empresas do setor de energia, do setor bancário, ou até outros tipos de empresas que são mais perenes, que tendem a entregar dividendos. E claro, esses dividendos vão ser distribuídos para os cotistas em forma de aumento do valor do fundo, né? Então, para quem gosta de dividendos, mas não quer investir em ativos puros, pode ser uma estratégia interessante. Um outro tipo de fundo que tem é o fundo de small caps. Rodrigo, o que seriam small caps? São as pequenas empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Então, muita gente fala small caps são empresas com valor de mercado de até 5 milhões, até 10 milhões, até 15 milhões. Mas o principal ponto que eu quero que vocês entendam é que fundos que investem em small caps é um fundo que ele vai buscar uma gestão de escolher as melhores small caps do mercado, investir nelas, entregar um resultado aí com, claro, maior risco, que são empresas pequenas, mas também um potencial de retorno maior no longo prazo. Então, esses fundos são fundos que investem, no mínimo, 85% do patrimônio deles em empresas aí com baixo valor de mercado. Um outro tipo também que a gente tem hoje são os fundos de ações setoriais. O que seriam isso? São fundos que investem em um setor específico da economia. Exemplo, fundo de ações varejo. Então, um fundo que vai escolher as melhores empresas do setor de varejo. Fundo de tecnologia, fundo de infraestrutura. O que é muito interessante nesses fundos? Para quem acredita muito na alta de um determinado setor e quer investir em um fundo que foque nesse segmento, pode ser muito interessante. Por quê? Primeiro, porque é um setor que tu acredita, e segundo, porque esses fundos têm uma peculiaridade de escolher um gestor que domine muito esse mercado. Então, por exemplo, um fundo de varejo. O administrador do fundo vai contratar um gestor que já teve um bom histórico no segmento de varejo, talvez algum gestor que trabalhou como diretor em alguma empresa ou realmente mapeou todo esse mercado. Então, a tendência é que no médio e longo prazo ele consiga saber os melhores pontos de entrada, quais empresas estão com boas margens para apostar numa possível alta e que vai ter uma gestão que vai ser um pouco melhor do que a nossa. Então, uma estratégia que pode ser bem interessante. Ponto bem importante, né, que no nome do fundo, sempre quando for um fundo setorial, vai estar descrito no fundo. Então, como eu comentei, né, o fundo de ações tecnologia. Então, já sabe que é um fundo que investe prioritariamente no setor de tecnologia, né? Um outro tipo de fundo que a gente pode encontrar é fundos que investem no exterior. Geralmente, esses fundos vão estar buscando oportunidades no setor global, não necessariamente nos Estados Unidos, como a maioria das pessoas acaba pensando, né? Então, caso um fundo invista mais de 40% dos recursos dele no exterior, ele sempre deve levar a nomenclatura IE no final. O que seria IE? Investimento no exterior. Então, quando vocês verem um fundo na plataforma que tem essa nomenclatura, significa que ele é um fundo que investe boa parte dos recursos dele no mercado internacional. Para finalizar, né, então, valores mínimos, prazos para resgate, imposto de renda, tudo vocês podem encontrar também na lâmina do fundo e é muito importante ficar bem atento a esses pontos, porque varia muito de fundo para fundo. E o quarto tipo de fundo mais tradicional que a gente tem hoje no mercado, né, são os fundos cambiais. Então, o que são os fundos cambiais, Rodrigo? São fundos que investem no mínimo 80% do patrimônio em moedas estrangeiras, como dólar e como euro. Eles geralmente são muito utilizados, né, para especulação, mas o principal ponto, que claro, né, quem quer montar uma carteira realmente estratégica ou quer terceirizar essa gestão, é um fundo utilizado como proteção numa carteira de investimentos. Vamos a um exemplo prático. Vamos supor que um cliente tinha a carteira de investimentos dele 80% voltado para ações, mas ele também tinha um fundo ali atrelado ao dólar. Então, ali no coronavírus, no começo do ano,
talvez ele sofreu bastante a parte de ações. Mas também com toda essa instabilidade política que a gente vem encontrando no Brasil, esse fundo de dólar acabou segurando a carteira um pouquinho. Porque o dólar já teve uma alta bem forte aí nos últimos meses e nos últimos anos. Então, talvez ele tenha perdido 40%, 30% na carteira dele de ações, porém, como esse fundo de dólar teve uma valorização de 30%, o prejuízo dele no período talvez tenha sido de 20%. Então, assim, isso é muito utilizado por grandes gestores e também pode ser utilizado pela pessoa física que tem uma boa assessoria ou que realmente está querendo cuidar um pouco, zelar um pouco mais na carteira, como uma forma de redear, de proteger a carteira de investimentos. E para complementar, né, os 20% restantes, 80% é realmente voltado para moedas e os 20% devem ser aplicados em renda fixa, pós ou pré-fixada. E claro, né, a estratégia pode ser uma única moeda, né, ou diversas moedas. A grande maioria investe no dólar, né, mas pode investir na moeda mexicana, moeda japonesa. Existem vários fundos que fazem diferentes estratégias. A grande maioria foca exclusivamente em investir no dólar ou investir em uma cesta com várias moedas. E é claro, vai ter um gestor especializado que vai tentar encontrar sempre o melhor ponto de entrada de cada moeda quando alguma tiver desvalorizada em relação às demais. Então, pessoal, sobre os 4 principais fundos, acho que foi um resumo assim, para vocês entenderem um pouco mais como que funcionam as estratégias e como que elas podem ser importantes numa carteira de investimentos. E só para complementar, né, existem outros 3 tipos que a gente pode investir também, que são os fundos quantitativos, né, que tem muita parte de robôs por trás, que tentam tentar entender. Também existem outros 3 tipos de fundos de investimentos que são muito utilizados para descorrelacionar uma carteira de investimentos, né? São eles os fundos quantitativos, fundos de criptomoedas ou também de crédito internacional ou crédito nacional. Então são fundos realmente para quem quer alguma estratégia um pouco mais diferente, um pouco mais fora do usual. E agora uma questão que muita gente me pergunta é como é que funciona a tributação em fundos de investimentos, né? Então, a tributação ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é simples. Tirando para fundo de ações, tá, a tributação, o ganho vai se acumulando, né, na valorização das cotas e recolhido sempre no período de come cotas que eu mencionei anteriormente, que eu ia falar um pouquinho mais. Existem 2 tributações, né, o IOF e o IR. Ambos são retidos sempre na fonte pelo administrador do fundo. Então, você, como cotista do fundo, não precisa se preocupar em recolher uma DARF ou emitir algum boleto para fazer o pagamento. A responsabilidade é do gestor do fundo. Como é que funciona a taxa no IOF, né? Então, ela varia de 96% a 0% sobre os ganhos no período de 30 dias. Ou seja, conforme a tabela regressiva que tem do IOF, que é padrão para todos os investimentos. Então, após 30 dias, não há mais a incidência do IOF. O que significa isso? Que depois de 30 dias não precisa se preocupar com essa taxa, com esse imposto, né? Então, se o cliente ficar menos de 30 dias, ele vai ter essa taxa que vai diminuindo de 96% até 0% sobre o ganho de capital, né? Então, é bem importante, dependendo do fundo que vocês forem investir, não fazer um resgate aí antes de 30 dias. Claro, só se for um fundo ali de reserva, mas é claro, a ideia também do fundo de reserva, conforme for passando o tempo, passa os 30 dias e esse IOF ele acaba sumindo. O Come Cotas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é como se o governo federal realizasse um resgate parcial dos investimentos. Então ele sempre vai recolher o IR sobre o lucro obtido. Se não tem lucro, não tem IR recolhido. O Come Cotas é recolhido no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. É uma peculiaridade dos fundos. Existem ainda 3 tipos de imposto para fundos de investimentos. O imposto para fundos de curto prazo, de longo prazo e para fundos de ações. Para fundos de curto prazo, isso vai estar denominado já na carteira do fundo, né? É uma carteira que tem títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Então, as taxas serão cobradas independente do tempo que o cliente ficar no fundo. Então, se o cliente ficar 3 anos no fundo, ele vai ter alíquota específica, por mais que os títulos da carteira sejam voltados
para ativos até 365 dias. Nesses fundos de curto prazo, a alíquota é para até 180 dias de 22,5% e acima de 180 dias a alíquota é de 20%. Já nos fundos de longo prazo, a carteira de títulos é para prazo médio igual a superior a 365 dias. Então vamos usar como exemplo um fundo que invista em debêntures para 10 anos. Bom, a carteira desse fundo é uma carteira de longo prazo. Então a taxa vai ser na que eu vou explicar agora. Então o IR para essa carteira vai ser até 180 dias, 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima de 720 dias vai ser a taxa de 15%. Isso, é claro, sempre sobre o lucro obtido, né? E o terceiro, e não menos importante, é o imposto de renda para os fundos de ações, né? Como é que funciona? Ele não possui o come cotas. O IR sempre será de 15% sobre o rendimento bruto na data do resgate, independente do prazo que o cliente for ficar. Então, vamos como exemplo. Se o cliente investiu na data X num fundo R$100 mil e 6 meses depois o fundo está valendo 120 mil as cotas, ele vai ter um imposto de renda sobre esses 20 mil de 15%. Se o fundo está valendo, os investimentos estão valendo 90 mil reais e ele for resgatar, não vai ter o imposto, visto que nesse momento ele não teve o lucro. Então é importante que é 15% sempre sobre o rendimento e que não possui o come cotas. Rodrigo, um ponto que muita gente pergunta, né, para mim é a questão de taxas, né? Existem taxas para fundos de investimentos? É claro que existem, né? Porque é uma maneira onde o gestor vai ser remunerado, né? Então existe hoje 4 principais taxas: taxa de entrada, taxa de saída, taxa de administração e taxa de performance. Eu vou explicar um pouquinho mais como funciona cada uma e quais realmente fazem sentido a gente pagar e quais os riscos embutidos nelas. Primeira, taxa de entrada. Bom, o que seria isso? Seria uma taxa de entrada que tu paga para investir no fundo. Geralmente essa taxa não está mais presente nas grandes corretoras. Isso é uma taxa cobrada por algumas corretoras ainda, mas principalmente pelos grandes bancos, né? Então o investidor ele paga uma taxa na entrada toda vez que é feita uma movimentação. Então, no caso, a cada novo aporte é recolhido um percentual desse valor. Vamos supor que seja uma taxa de 0,5%. Sempre que o cliente fizer um aporte, o primeiro aporte ou um novo aporte, ele vai ser debitado de 0,5% sobre esse aporte. Quanto maior a quantia, né, é claro, maior será a taxa em termos de volume. A taxa de entrada ela costuma variar entre 0,5% e 5% do valor aplicado, mas pode chegar a uma cobrança máxima de até 10%, que é algo bem raro hoje no mercado, né? Então é uma taxa que cada vez menos a gente vê no mercado, porém ainda é cobrada por algumas instituições. Por isso é sempre muito importante olhar a lâmina do fundo para conferir se existe esse custo embutido na operação. A segunda taxa é conhecida como a taxa de saída ou taxa de carregamento. A taxa de saída é feita quando o período de resgate é feito de forma antecipada, ou seja, antes do prazo de resgate do fundo, o que pode comprometer um pouco da rentabilidade total do investimento. A taxa é reduzida de acordo com o tempo em que a aplicação for mantida. Quanto mais tempo o cotista permanecer no fundo, menor a taxa de saída, podendo até ser zerada. Mas essa taxa de saída é algo muito peculiar dos fundos e é muito praticada por fundos de previdência, né? E a cobrança é sempre feita sobre o valor resgatado e não sobre o valor da cota. Eu trouxe essas duas taxas que não são mais tão usuais, mas eu gostaria de falar sobre as duas principais taxas e por que a gente tem que entender um pouquinho mais sobre elas e como elas funcionam. A primeira é a taxa de ADM. O que seria a taxa ADM? Seria a taxa de administração que a gente paga para o fundo de investimentos. A gente sabe que nenhum fundo tem filantropia, né? Então é uma maneira que o gestor vai se remunerar pelo trabalho bem feito que ele executa, né? Então a taxa, a ideia dela é pagar, remunerar o gestor do fundo. No caso, a prestação de serviço realizada para operacionalizar a estratégia de investimentos do gestor. A taxa é sempre um percentual anual
porém ela é calculada diariamente. Como assim diariamente, Rodrigo? Então vamos a um exemplo. Se você investiu R$100 mil num fundo de investimentos com uma taxa de administração de 2% e daqui a um ano vocês forem resgatar esse fundo, vai ser incidido 2% sobre o valor atual. Se o valor permanece 100 mil, vocês vão acabar resgatando R$98 mil. Então é sempre sobre o valor investido. Então isso pode afetar um pouco a rentabilidade do fundo. É claro, né, essas taxas de administração elas variam muito com o tipo de fundo que a gente vai estar investindo. Se ele é um fundo de renda fixa, é bem provável que ele vai ter uma taxa bem menor, né, para ele se tornar mais competitivo, visto que a gente tem uma taxa Selic muito baixa e é mais complicado agora da gente conseguir um fundo de renda fixa que vai entregar uma boa rentabilidade. E, é claro, uma taxa maior se ele for um fundo de ações, um fundo que investe em moedas ou em juros, porque tem uma estratégia um pouco mais robusta, que envolve estudos de analistas, ferramentas de robôs, então realmente acaba pagando uma taxa de administração um pouco maior. Então é sempre importante ali avaliar, porque as taxas podem variar entre 0% ou até 5%, dependendo do tipo de fundo. E é sempre importante também avaliar a taxa versus o retorno esperado, né? Por que eu falo a taxa versus retorno esperado? Às vezes a gente pode olhar uma taxa de administração de 1% e a gente achar ela barata em relação a uma taxa de administração de 2%. Mas vamos lá, Rodrigo, se a gente for investir em um fundo que segue o Ibovespa, com uma taxa de administração de 1%, pode ser algo caro. Mas se a gente for investir em um fundo que busca superar o Ibovespa, que tem um histórico de rentabilidade interessante, com uma taxa de administração de 2%, pode ser uma taxa barata pelo risco-retorno que ele acaba nos entregando em relação ao fundo que só vai seguir o Ibovespa, que você mesmo poderia estar investindo. E a quarta, e não menos importante, e aliás muito importante também, é a taxa de performance. O que seria isso, Rodrigo? Pode ser também chamado de taxa de sucesso, né? É sempre um percentual cobrado quando o fundo supera determinado benchmark, que geralmente é Ibovespa para fundos de ações, CDI para fundos de renda fixa e dólar para fundos cambiais. A taxa é sempre cobrada semestralmente e de forma automática pelo fundo, em cima do valor de cada cota. Geralmente, essa taxa é de 20% sobre o resultado, podendo ser mais ou menos, claro, de acordo com a estratégia e política do fundo. E quem é que pode cobrar essa taxa, Rodrigo? Bom, só fundos com gestão ativa, né? Lembrando, fundo com gestão ativa que busca superar um benchmark, fundo com gestão passiva que busca seguir o benchmark. Então, esses fundos que têm a descrição no regulamento do fundo, que é uma gestão ativa, ele pode cobrar essa taxa. No caso, fundos de ações, fundos multimercado e fundos cambiais. Fundo de renda fixa ele não pode cobrar taxa de performance, visto que a tendência é que ele vai buscar ali ter uma rentabilidade próxima do CDI ou próxima da taxa Selic. Rodrigo, me dá um exemplo de como é que funciona essa taxa de performance, que eu ainda fiquei um pouco confuso. Bom, vou citar um exemplo. Vamos supor que num período o Ibovespa performou 6% e o fundo acabou performando 11%. Ótimo, né? Então, já descontado as taxas, né, o fundo teve um ganho de 5% acima do Ibovespa. Logo, ele vai cobrar essa taxa de performance, se ele tiver. 99% dos fundos acabam cobrando, fundos de ações, né? Então, 5% de retorno acima do Ibovespa vezes 20%, que é a taxa de performance, acaba dando 1%. O que é esse 1%? É quanto que vai ser cobrado de taxa de performance. Então, é o que o fundo vai acabar cobrando pela performance acima do mercado que ele teve. Então, se você tivesse investido atrelado ao Ibovespa, teria ganho 6%. Com o fundo, você acabou ganhando 11%, menos 1%, né? Acaba ali sendo 10%. Então, é algo que muitas vezes, mas Rodrigo, 20% de taxa de performance acaba sendo bom dependendo da estratégia do fundo, dependendo do que o gestor se propôs a fazer. Pessoal, esses são os principais pontos aí sobre fundos, né? Eu tinha comentado ali que eu ia falar os principais aspectos que a gente deve avaliar na hora que a gente for escolher os fundos de investimentos, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui os 8 principais pontos de atenção que vocês devem ter na hora de escolher um fundo de investimentos.
Então, o primeiro ponto é sempre avaliar o histórico de retorno e a gestão do fundo de investimentos, né? Muitas vezes a gente olha ali que algum fundo cresceu 30% nos últimos 6 meses. E a gente pensa que esse é um excelente fundo e o gerente lá do banco vai apresentar para a gente, olha, a gente tem esse fundo aqui que é bem melhor que o da corretora que apresentou esse retorno maior. Mas daqui a pouco é algo que ele acertou pontualmente nos últimos meses, né? Então é importante a gente avaliar a gestora que está por trás, que outros tipos de fundo ela tem, qual é o histórico de performance dela, quanto tempo ela está no mercado e avaliar o retorno dela nos últimos anos, né? Então podem ter fundos que nos últimos meses não estão performando bem, mas tem um histórico consistente de 3, 5, 10 anos e que pode ser um excelente ponto de entrada nesse momento. Segundo ponto muito importante, avaliar taxas altas. Mas também sempre pensar, né, que às vezes o caro ele acaba sendo barato. Como assim, Rodrigo? Como eu comentei, uma taxa de administração de 2%, ela pode fazer sentido se tu busca retornos aí acima da média do mercado. Mas é claro, uma taxa de 2% ela pode ser muito cara se um fundo faz nada mais que o básico do mercado. A gente viu ano passado muitos fundos de renda fixa dos bancos aí cobrando 3% e até mesmo 5% ao ano para simplesmente comprar ativos de renda fixa, onde o investidor poderia estar comprando diretamente, ou ele poderia escolher fundos com uma taxa de administração de 0,5%. O terceiro ponto, que é muito importante também, é avaliar a estratégia que você quer utilizar para escolher os fundos, né? No caso, as categorias, que é um fundo de multimercado, que é um fundo de renda fixa. Talvez para alguns clientes faça sentido um pouco de cada, mas é importante definir os percentuais em cada um deles. Esse também é um papel bem importante que o assessor pode acabar te ajudando para te orientar em qual percentual, de acordo com o que ele sentir ou de acordo com o que tu está trazendo também para ele em relação à tua tolerância de riscos. O quarto ponto também é avaliar sempre o valor inicial da aplicação, né? Como assim valor inicial? Existem muitos fundos que têm um valor mínimo para aplicar, né? Então, ali fundos que o mínimo é 100, outros 5 mil, 10 mil, 50 mil e até 300 mil, dependendo do fundo. Então, é importante avaliar essa parte ali de aplicação inicial mínima. Outro ponto bem importante também, avaliar os prazos dos fundos, né, e o valor mínimo para resgate. O que seriam os prazos? Existem fundos que, para tu resgatar eles, tu tem uma carência. Então, pode ser um fundo com 15 dias, 30 dias, até 360 dias. Então, se tu quiser resgatar hoje determinado fundo, se ele for 30 dias, tu vai resgatar hoje e daqui 30 dias o recurso vai estar na tua conta. Porém, um ponto muito importante é que durante esses 30 dias, as tuas cotas vão estar oscilando, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, vamos supor que vocês avaliam, olha, estou satisfeito com esses 100 mil aqui que meu fundo tá que eu estou investindo nesse fundo. Vou resgatar. Se durante esses 30 dias acabar acontecendo alguma coisa, 100 mil podem virar 98, como podem virar 102 mil reais também. Então, um ponto importante. Outro ponto é ficar atento também à tributação, né? Como eu expliquei, tem o Come Cotas, tem fundos que é 15%, que são os fundos de ações. Então, dá uma olhada ali no regulamento também do fundo e nas datas que você for investir. Ponto muito importante também é avaliar os rankings dos fundos. Rodrigo, isso é extremamente necessário? Eu diria que é muito importante. Que é uma obrigação? Não. Mas é importante dar uma pesquisada na própria CVM, no próprio site da corretora, dar uma olhada no site da gestora também, um pouco mais sobre os fundos dela, para poder comparar com outros fundos também, ver qual foi a rentabilidade entregada dela perto de outros fundos de ações. Mas não se baseie apenas por isso, tá? Então, realmente dê uma estudada, mas tente entender um pouco mais sobre a estratégia e o que você acredita também como uma estratégia de médio e longo prazo. E o último ponto, mas não menos importante, né, que é o que eu até comentei de um case de sucesso ali que eu tive, é sempre importante diversificar uma carteira de fundos de investimentos, mas não pulverizar. Por quê? Porque senão a gente vai estar descorrelacionando a carteira, mas às vezes menos é mais, né? Então, o que adianta a gente ter 10 fundos multimercado que 8 deles vão estar fazendo a mesma coisa? A gente vai estar só pulverizando a carteira, não vamos conseguir acompanhar como é que está sendo essa estratégia do fundo e poderia estar investindo em outros ativos que fariam mais sentido a carteira de investimentos ou até mesmo concentrando mais no mesmo ativo.
Bom, pessoal, também trazendo um pouco aí mais sobre vantagens e desvantagens, né? As principais vantagens, né, que tu vai estar terceirizando uma gestão profissional, né, que são profissionais especializados, dedicados em tempo integral à gestão dos recursos e de forma mais eficiente, né. Outro ponto de vantagem também é alinhamento dos interesses, né. O gestor do fundo é remunerado pela taxa de administração e pela taxa de performance, o que significa que o gestor ele vai estar buscando realmente entregar um bom resultado baseado na estratégia que ele definiu e que tu previamente verificou que é uma estratégia que tu também gostaria de investir, e como ele vai estar sendo remunerado por isso, ele vai buscar realmente entregar bons resultados, né? Outra vantagem é realmente estar diversificando, os valores na entrada geralmente são baixos e os riscos acabam sendo menores porque tu vai estar terceirizando para algum profissional. Já as desvantagens, né, é realmente que tem essa questão da taxa de administração e taxa de performance. Talvez que se você for uma pessoa muito experiente, faça mais sentido realmente investir em ações diretamente ou montar uma estratégia. Outro ponto também que pode ser uma vantagem é a dificuldade da realocação, né? O que seria isso? Se você quiser sair, tem geralmente esse prazo de resgate, não tem uma liquidez tão alta como ativos puros, como tesouro, CDB com liquidez diária, ou as ações e fundos imobiliários. Então tem essa questão de D mais 30, D mais 45, dependendo do fundo. E uma desvantagem também é que os fundos eles não têm uma transparência tão clara assim de qual a estratégia, em que ativos que eles estão investindo. A cada 3 meses eles divulgam na CVM lá um histórico passado dos ativos que eles estavam investindo, mas também não é aquela coisa que a gente pode acompanhar diariamente ou até mensalmente o que o fundo está fazendo. Bom, pessoal, trazendo agora assim um pouco também sobre os principais fundos que a gente encontra no mercado, né? Quando a gente fala de fundos de renda fixa, né, a gente tem alguns fundos que a gente pode utilizar ali para liquidez diária, que estão bem complicados agora nesse momento, um pouco mais de taxa Selic baixa, até o Tesouro vem marcando negativo em alguns momentos, e os fundos de banco também entregando bem abaixo do CDI, mas a gente tem algumas alternativas que podem ser interessantes, né? Então, quando a gente fala de fundos de renda fixa, eu quis trazer dois ali para pós-fixado. Um deles seria o Trend DI, Simples Renda Fixa, que ele investe realmente na taxa Selic. O CDI ele vai buscar ali entregar uma rentabilidade ali um pouquinho abaixo da taxa Selic, mas ele vai te entregar uma rentabilidade ali bem baixa, que pode ser utilizado para caixa de oportunidades ou para reserva de emergência também, tem uma taxa de administração bem baixa. Outro com uma liquidez um pouquinho menor é o Azequest Termo, ele tem uma liquidez de até D mais 7 e ele busca ali entregar 110% do CDI. Podem ser duas estratégias interessantes ali para ativos pós-fixados. Para quem busca investir em fundos pré-fixados e não quer a questão de realmente investir nos ativos puros, que seriam CDBs ou até o Tesouro, a gente pode investir no Icatu Vanguarda pré-fixado ou Trend pré-fixado. São ativos bem interessantes para vocês darem uma lida, encontrarem um pouco mais sobre o histórico de performance da gestora, que eles têm um histórico bem bom, assim, para uma visão de médio e longo prazo. Lembrando, né, que fundos pré-fixados, eles podem marcar negativo na plataforma. Para quem busca também ativos atrelados à inflação, a gente tem ali o Trend Inflação, Vinci Valor Inflação e o Western Asset atrelado à inflação. São títulos realmente mais de médio e longo prazo que vão buscar entregar ativos atrelados a IPCA+, que seriam buscar ativos acima da inflação para a gente realmente ter um ganho real na carteira. Igual o pré-fixado, ele pode marcar negativo também, vão buscar ativos de high yield ou high grade. Lembrando, high yield são ativos com um dividendo ou IPCA ali bem maior do que o mercado, porém com risco maior. Já ativos high grade seriam ativos mais sólidos de empresas mais consolidadas ou até mesmo do Tesouro, que vão entregar um retorno mais sólido e mais consistente. Já na parte de fundos multimercado, geralmente a gente pode investir em fundos que vão investir um pouco em ações, um pouco em renda fixa. A gente tenta ir para uma linha mais de fundos alternativos ou que tem uma estratégia muito boa na parte de multimercado. Mas por que isso, Rodrigo?
Porque com a taxa Selic hoje na casa de 2%, por um fundo de renda fixa multimercado entregar uma estratégia boa, ele precisa fazer algo muito, muito interessante para conseguir cobrir a taxa de administração, a taxa de performance e ainda o imposto de renda, né? Então, a gente realmente seleciona poucos fundos que conseguem ter uma gestão ativa e um pouco mais fora do usual, mas, claro, com um bom track record, que seria o histórico da gestora. Então, eu gosto de trazer os principais ativos aqui que fogem um pouco do usual, né, para descorrelacionar um pouco a carteira. Seria o OCAN retorno absoluto. Se a gente for ver nos últimos 3 anos, na linha de fundos multimercado, ele entregou a melhor estratégia aí. A gente não encontra hoje no mercado algum que tenha performado melhor do que ele em fundos multimercado, né? Até um dos grandes pontos positivos dele, ele zerou praticamente a posição dele ali em bolsa alguns meses antes do coronavírus. Pode ter contado um pouco de sorte, mas também a estratégia da gestora foi muito boa. Outro fundo multimercado que a gente pode utilizar para proteger a carteira é o Trend Ouro, né? A gente tem o Trend Ouro dolarizado e não dolarizado, né? Então é um fundo que também protegeu muitas carteiras aí nos últimos meses. Temos o IBU na Hedge, tem várias segmentações dele, mas a principal estratégia dele é trabalhar com moedas e juros, né? Então ele entrega um histórico bem interessante, aí acho que de 10% se a gente for ver nos últimos anos, e ele foi considerado um dos melhores fundos de hedge para a carteira dos últimos anos. Junto com ele a gente tem também JP Strategy, que também é um fundo aí que busca trabalhar um pouco com ações, juros, e ele também é muito importante para descorrelacionar uma carteira de investimentos. Também temos o Giant, daí tem o Sigma, o Zaratustra, que são fundos realmente quantitativos que buscam realmente algo diferente para descorrelacionar uma carteira de investimentos, usando muita parte de robôs, que é algo ainda muito novo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mercado internacional, já é algo bem usual e que o mercado vem enxergando com bons olhos. Então a gente tem também, para quem quer dar uma pitadinha um pouco mais na carteira, a gente tem um fundo da Hashdex, que ela investe em criptoativos, né? Então ela vai ter lá um índice que ela vai seguir com as 20 principais criptomoedas, vai ter um balanceamento de quanto por cento em cada carteira, e dentro dela existem 3 fundos, o de baixa vol, de média vol e de alta vol, né? Então são riscos diferentes e vai muito do perfil do investidor, mas são fundos assim com risco bem maior até do que fundos de ações, porém podem entregar um retorno bem interessante também para quem tem um investimento de médio e longo prazo e para quem entende um pouco mais do mercado de criptos ou quem realmente quer entender um pouquinho mais. Então, pessoal, quando a gente investe em fundos de ações, a gente sempre busca fundos que vão ter uma gestão ativa, como eu falei. Por quê? A gente quer um fundo que realmente vai buscar superar o Ibovespa, porque a gente vai estar pagando taxa de administração e taxa de performance. Então, eu vou trazer assim os 5 principais fundos que eu acho que podem fazer sentido numa carteira de médio e longo prazo. O primeiro deles é o Molt. O Molt ele tem um valor inicial para investir ali de 20 mil, mas é um fundo que é bem interessante, que ele entregou retornos ali 2 vezes o que o Bovespa entregou nos últimos 3 anos. Então, um fundo que é interessante dar uma estudada um pouquinho mais nele, conhecer um pouco mais da estratégia do gestor. Outro seria o Dália, Total Return, que também investe pesado no Ibovespa, teve um retorno bem forte pré-Covid e pós-Covid também entregou uma rentabilidade bem acima de Bovespa, girando um pouco a carteira, aproveitando aquelas que caíram mais para fazer algumas mudanças na carteira. Outro fundo também, que lembra que eu comentei de fundos de small caps, temos também o BNP Paribas Small Caps, que é um fundo que investe mais de 80% do capital dele nas principais small caps que o fundo entende, né? Então, é um fundo assim para quem quer correr um pouco mais de risco, mas acredita que no médio e longo prazo, que as small caps vão ter um potencial de retorno acima das demais ações, é um fundo que faz total sentido numa carteira de investimentos e também entregou um resultado acima do Ibovespa. Outro fundo também é o IP Value. É um fundo ali que tem uma estratégia de hedge na carteira. Lembra que eu falei de long short? Então, um fundo ali que, se vocês forem acompanhar o gráfico dele em relação ao Ibovespa, ele tem mais de 10 anos já de atuação. Ele entrega muito mais do que o Ibovespa. Até momentos que o Ibovespa cai, ele sobe. Então, uma estratégia bem interessante para descorrelacionar uma carteira de ações. E por último,
E não menos importante, a gente também tem, acho que é o fundo talvez mais conhecido, que por muitas vezes teve maior quantidade de cotistas, é o Alaska Black Institucional. É o fundo aí que tem como gestor o Breda, que até vai estar participando do nosso Legacy, falando um pouquinho mais sobre a estratégia dele, sobre o histórico da gestora também. É um fundo que se beneficiou muito com a alta da Magalu e também com várias estratégias que o fundo foi adotando nos últimos anos. Então, assim, se a gente for olhar o Alaska aí nos últimos 5 anos, talvez tenha sido um dos principais fundos que entregou uma rentabilidade para quem tem uma visão assim de manter o fundo aí por 3 ou mais anos. Então, assim, não percam, fiquem de olho aí que vai ser uma oportunidade bem interessante para entender um pouco mais, não só da estratégia do Breda, mas também para entender um pouquinho mais de como que é o comportamento dos gestores em relação aos fundos de ações. E para finalizar, pessoal, só os principais fundos internacionais, que está muito em alta agora também com essa questão de alta do dólar, né? A gente pode investir em alguns fundos, alguns deles são só para investidor qualificado, mas a gente tem como principais destaques o Morgan Stanley Global Opportunity, que ele investe nas principais ações americanas e ações da Europa, Ásia, ele faz uma gestão bem global, né? Temos Western Asset, também faz um trabalho parecido com o da Morgan Stanley. O Wellington Ventura, que recentemente abriu na plataforma da XP, acabou fechando, então volta e meia ele abre. Tem que estar sempre atento aí à oportunidade, porque a capacity do fundo pode acabar se esgotando. E também temos o Verde, Ações Globais. O Verde, uma das principais gestoras de investimentos aí do mercado também. Bom, pessoal, então contando um pouco mais sobre quem é o Rodrigo, como eu vim parar aqui na XP Investimentos, como eu vim parar na Avel e qual é o meu propósito também, né? Então, eu comecei a ter gosto pelo mercado financeiro fazem alguns anos já, acho que 10 ou 15 anos. Claro, como a maioria de vocês, talvez, eu comecei ali pela poupança, né? Então, sempre ganhava um dinheirinho no Natal da minha avó, dos meus pais, ia juntando um capital, era um valor bem pequeno, né? E com o passar do tempo, eu fui acumulando patrimônio e fui buscando entender um pouquinho mais sobre que outras alternativas de investimentos a gente tinha. Acabei me formando em administração, lá eu entendi um pouco mais sobre como é que funcionava o mercado, de forma mais básica. Fui trabalhar em um banco, né? Trabalhei mais de 5 anos lá, e através do banco realmente comecei a partir um pouco mais para fundos multimercado, para ações diretamente, para entender um pouquinho mais do mercado também e me expor um pouco mais de risco para entender como é que funcionava essa dinâmica. Acabei fazendo um MBA em Finanças, Investimentos e Banking para realmente dar um outro passo na vida de investimentos e ali realmente eu me encontrei profissionalmente e vim parar aqui na XP, na Avel Investimentos, para fazer realmente o que eu gosto. E o que seria isso? Trabalhar diariamente no mercado financeiro e ajudar outras pessoas que já investem no mercado, estão confusas ou querem realmente ter um acompanhamento maior sobre o mercado. Essa é a minha visão. Então, realmente, entender um pouquinho mais sobre o mercado, ter uma visão de longo prazo com os meus clientes. E o objetivo realmente é tirar aquelas pessoas que estão no banco com rendimentos baixos ou pessoas que ainda estão querendo realmente entender mais sobre o mercado financeiro e como fazer uma estratégia vencedora aí para médio prazo. Rodrigo, muito obrigada pela palestra, tenho certeza que foi bem esclarecedora. Mas eu tenho aqui algumas perguntinhas que acho que são bem recorrentes aí referente a fundos, então eu vou fazendo elas para você ir respondendo para a gente deixar mais claro ainda esse tópico da nossa palestra. Primeira pergunta, ainda vale investirmos em fundos de renda fixa? Natália, muito legal essa pergunta, a gente recebe ela frequentemente, né? O que é importante avaliar, né? O fundo que você tem hoje versus o fundo que você está cogitando investir. A gente sabe que tem muitos fundos que estão no banco, né, que estão rendendo bem abaixo do CDI. Então a gente tem fundos lá que entregam assim 70, 80, 85%. Já vi fundos que entregam 50% de CDI. Então é importante comparar, claro, esse fundo com um fundo de mesmo risco, mas que vai entregar uma taxa superior. Isso vale a mesma coisa para fundos de inflação e pré-fixado voltado na renda fixa, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente aqui utiliza para comparar a performance histórica desses fundos com os fundos que a gente comentou anteriormente na palestra.
Maravilha. Uma segunda pergunta, que ela é bem clássica, a gente escuta bastante. O que é melhor, investir em fundos ou investir diretamente nas ações? Muito boa essa pergunta, Natália. A gente geralmente recebe muito isso porque a gente tem clientes que são muito leigos no mercado de investimentos e tem medo aí de investir diretamente em ações, ver elas caírem 30%, 40% e não saber o que fazer. Então, para quem não conhece muito do mercado ou para realmente quem quer terceirizar a gestão e acredita que realmente a tendência é um gestor entregar um resultado mais consistente, faz mais sentido investir em fundos de investimentos, visto que vai ter um profissional que acompanha diariamente o mercado com uma equipe bem robusta e bem sólida por trás, buscando entregar um resultado acima do Ibovespa. Mas se a ideia é realmente quero montar uma carteira de ações para longo prazo, não me preocupe se ela vai cair ou subir, eu conheço sobre o mercado, eu estudo sobre as empresas, talvez possa fazer mais sentido investir nas ações diretamente. Porém, nada impede também de ter os dois, escolher dois fundos de ações ali que tem uma estratégia bem diferente do usual e montar uma carteira de ações também por conta própria, ou em apoio junto com alguma casa de análise ou com assessor de investimentos. Maravilha, Rodrigo. Uma outra pergunta que eu considero ela muito importante, né? Você falou aí durante a palestra sobre diversos fundos, diversas opções que a gente encontra hoje. E eu acho que um ponto legal é você comentar aí um pouquinho como que a gente pode descobrir mais sobre um fundo, ver quais ativos estão dentro desse fundo, entender um pouquinho mais sobre rentabilidade passada, sobre qual é a estratégia dele, olhar também um gráfico para a gente ter uma noção de como ele vem performando. Muito boa essa pergunta para a gente saber onde encontrar mais informações sobre os fundos, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza até para entender um pouquinho mais sobre a performance gráfica ou comparar com outros fundos, né? A gente aqui utiliza muito o Verius, né? O Verius é um site ali onde tu pode dar uma olhada na rentabilidade dos últimos 3 anos, 5 anos, do último mês ou até de um período específico ali como coronavírus ou alguma crise específica e dar uma olhada realmente como é que esse fundo se comportou em relação a outros fundos ou também em relação a Ibovespa, CDI. Então, uma plataforma assim que acaba agregando muito valor para dar uma olhada no histórico do fundo. Outro local também que pode ser utilizado para encontrar mais detalhes aí sobre o fundo, sobre o gestor, sobre a estratégia, sobre o cenário macro realmente que ele está buscando atuar, é no próprio site da CVM. Lá tu coloca o CNPJ do fundo e vai abrir toda a carteira aí de 3 meses para trás do fundo. Mas, claro, o lugar mais usual ou habitual que as pessoas estão acostumadas a entender um pouquinho melhor é olhando a lâmina do fundo, né? Isso tu pode encontrar no próprio site da gestora ou também na plataforma de investimentos da XP. Tu pode colocar lá o CNPJ, o nome do fundo, vai ter a lâmina, tu baixa ela, dá uma olhada lá na gestora, no histórico dos últimos 12 meses, qual é o segmento que eles atuam. Então isso é bem interessante também para conhecer um pouco mais sobre onde que a gente vai estar investindo o nosso capital. Maravilha, né? Então, acho que com esse tanto de possibilidades e informações que a gente pode extrair sobre o fundo, não tem desculpa para não dar uma estudada antes de investir, né? Acho que hoje a gente tem aí, através da internet, diversas formas para descobrir um pouquinho mais sobre o fundo e investir em algo que a gente acredita no potencial também. E para finalizar, uma última pergunta. Rodrigo, fundos multimercado, ainda vale investir neles? Ótima pergunta. Ainda vale, sim, mas na minha visão e na visão do nosso escritório, são poucos fundos que ainda compensa tu pagar a taxa de administração, a taxa de performance e o imposto, visto que a gente tem uma taxa Selic bem mais baixa e dificilmente o fundo vai conseguir entregar uma rentabilidade atrativa. Então, aqueles fundos que eu comentei ali são fundos realmente multimercado que têm uma estratégia bem mais ousada e que realmente podem encontrar boas oportunidades. Nos fundos tradicionais, aquele fundo que investe ali um pouco em ações ou quase tudo em renda fixa, na minha opinião, acabam não sendo atrativos, porque a gente pode ir para a linha de ativos puros como fundos imobiliários, CDB pré-fixado, CDB atrelado à inflação ou debêntures mesmo. Então, essa seria a minha visão a respeito de fundos multimercados. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando então agora a nossa transmissão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
Agradeço também a presença do Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido bem proveitoso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar um WhatsApp, entrar em contato com o nosso escritório. Vamos encerrar, então, a nossa transmissão sobre o segredo para escolher os melhores fundos de investimento do mercado. Fiquem de olho na nossa grade, na nossa programação, para acompanhar as outras palestras também. E aproveitem para compartilhar esse evento com outras pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar desse assunto, talvez um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Compartilhe e faça a diferença na vida de alguém também. Ajudem a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças e investimentos para outras pessoas. Agradeço a presença do Rodrigo. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar conosco e com o público o seu conhecimento. E convido a todos também para conhecerem a nossa empresa, o nosso escritório, Avel Investimentos, conhecerem também o Gui Invest através das nossas mídias sociais. Muito obrigada a todos e até a próxima.